Olá! Hoje nossa análise foca em Mateus 26, um capítulo, assim, de uma intensidade dramática impressionante. Verdade. Tudo começa com Jesus prevendo a crucificação, né? Bem na Páscoa. E ao mesmo tempo, escondido, os líderes religiosos já estão tramando como prender ele. Exatamente. É uma tensão que a gente sente logo de cara. Sim, De um lado tem toda a preparação para a Páscoa, do outro essa conspiração secreta, sabe? já dá para sentir o peso do que vem pela frente. É verdade. E logo depois, em Betânia, tem aquela cena, nossa, que sempre me marca, a mulher ungindo Jesus com um perfume caríssimo. Ah, sim. E os discípulos ficam indignados, né? Falando que era desperdício. A reação deles é muito prática, né? Vender e dar aos pobres. Faz sentido olhando por um lado. Sim, claro. Mas Jesus, ele vê diferente. Ele chama de boa obra. E mais, ele conecta aquilo com o sepultamento dele que estava próximo. Que forte isso. Muito. É um choque, né? Entre a lógica do dia a dia e uma devoção que entende um momento único que eles estavam vivendo. Jesus ainda diz que o gesto dela seria lembrado para sempre. E o contraste que vem em seguida é brutal. Judas Iscariotes, um dos 12, Pois é. vai direto nos chefes dos sacerdotes e, assim, pergunta na lata: o que vocês me dão se eu entregar ele? 30 moedas de prata. Chocante, né? Enquanto a mulher dá algo de valor imenso reconhecendo quem Jesus era, Sim. Judas meio que reduz Jesus a um preço baixo, sabe? Procurando só oportunidade para traição. Duas reações totalmente opostas ali. Nossa, é verdade. E essa tensão toda, ela explode na ceia de Páscoa. Jesus solta a frase: um de vocês vai me trair. Imagina o clima que ficou ali. Pois é, todo mundo perguntando, sou eu, Senhor? Dá pra sentir angústia. Totalmente. E a calma de Jesus, né? Primeiro ele indica de um jeito mais velado, depois confirma direto para o Judas. Ele sabia de tudo. Impressionante. E nessa mesma ceia acontece algo essencial. Fundamental. A instituição da Santa Ceia. Isso, o pão está o meu corpo. O cálice, isto é o meu sangue da nova aliança, para remissão de pecados. Exatamente. Ele está ali estabelecendo um novo pacto, sabe? Usando o pão e o vinho como símbolos do sacrifício dele que viria. É o perdão dos pecados no centro de tudo. Virou a base para a fé cristã depois. É muito forte. Aí eles saem para o Monte das Oliveiras e vem outra previsão difícil. Sim. Essa noite todos vocês vão me abandonar. Ele até cita a profecia, né? Do pastor ferido e as ovelhas dispersas. E Pedro sempre impetuoso. Protesta na hora. Mesmo que todo mundo te abandone, eu nunca. E aí Jesus faz aquela previsão dolorosa e específica para ele, né? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mesmo assim, Pedro e os outros insistem que morreriam com ele. A autoconfiança deles era grande. Mas a realidade seria outra. Chegamos no Getsêmani. E a angústia de Jesus ali é palpável. Muito. Minha alma está triste até a morte. Ele pede para os discípulos mais próximos ficarem acordados com ele. E ele ora, né? Aquela luta interna, pedindo para, se possível, passar aquele cálice, mas sempre terminando com seja feito a tua vontade. E os discípulos? Dormindo. 3 vezes ele os encontra dormindo. É um retrato tão humano de Jesus, a agonia dele e a fraqueza dos amigos, apesar das boas intenções. Como ele mesmo diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É impressionante. E então a traição acontece de fato. Judas chega com uma multidão armada. E o sinal? Um beijo. E coisa, né? Jesus é preso, aí um discípulo reage, corta a orelha de um servo. Mas Jesus repreende na hora. Guarde a espada. Ele fala que poderia pedir anjos, mas as escrituras precisavam se cumprir. E nesse momento, Todos fogem. Exatamente como Jesus previu. Mesmo preso, a atitude de Jesus é de não violência, de consciência do plano maior. a fuga confirma a fragilidade que ele apontou. Jesus então é levado para Caifás, o sumo sacerdote. O sinédrio se reúne, buscando testemunhas falsas para condenar ele à morte. É um julgamento improvisado, né? Tentando achar uma base legal. E Jesus fica em silêncio diante das acusações. Até que o sumo sacerdote o pressiona diretamente. Você é o Cristo, o Filho de Deus? E a resposta de Jesus, tu disseste. E a fala sobre o Filho do Homem.
Para eles, aquilo foi a blasfêmia que precisavam. Ali a condenação à morte foi selada pelo conselho judaico. Aí começam as agressões, cuspiradas, e enquanto isso acontece lá dentro, no pátio, a história de Pedro se desenrola. Exatamente como previsto. 3 vezes, 3 pessoas diferentes o reconhecem como seguidor de E Jesus. 3 vezes ele nega. Na última, ele até pragueja, diz que nem conhece o homem. E na mesma hora, O galo canta, a previsão se cumpre ao pé da letra. O impacto em Pedro é terrível. Ele lembra das palavras de Jesus, sai e chora amargamente. que momento. Mostra a pressão, o medo, a fragilidade humana no limite, mas também, importante, mostra o remorso profundo que vem logo depois. Uau! É um capítulo que deixa a gente sem fôlego mesmo. Começa com a unção, passa pela traição, a ceia, a agonia no Getsêmani, a prisão, o julgamento e a negação de Pedro. Tudo apontando para o que Jesus disse no início, a crucificação. O que eu acho fascinante aqui é essa dança, sabe? Entre o plano de Deus se cumprindo, a consciência que Jesus tinha de cada detalhe Sim, e as ações humanas. Tão humanas, cheias de falhas. Traição, medo, abandono, negação. E mesmo assim, tudo isso acontece dentro do cumprimento das Escrituras. É impressionante como essas duas coisas caminham juntas. fica essa reflexão então. Este capítulo coloca lado a lado atos de devoção extrema, como o da mulher, e atos de falha e traição tão profundos. O que será que essa justaposição tão forte nos diz sobre a fé, sobre a lealdade? Especialmente quando a gente é confrontado com medo, com a pressão